O ano é 2005. O primeiro vídeo da história do YouTube é publicado. O Papa João Paulo II morre e dá lugar a Bento XVI. O trágico furacão Katrina assola o território americano, enquanto a Microsoft anuncia o lançamento do Xbox 360. Mas e o Esporte Clube Internacional? O que fez nesse mesmo ano? Vamos descobrir agora na nossa retrospectiva colorada de 2005. Após um 2004 sem muito brilho e com a importante venda de Nilmar para o Lyon, o time comandado por Muricy Ramalho recebeu alguns reforços importantes vindo do exterior. O meia Jorge Wagner, vindo do Lokomotiv Moscou, o centroavante Souza, vindo do Marítimo de Portugal, e o volante Paulo César Tinga, esse que mais tarde seria o protagonista do momento mais marcante daquela temporada. Chegou vindo do Sporting, também de Portugal. Além desses, o Inter também havia contratado um zagueiro vindo do Juventude, o grande Marcos Antônio de Lima, o popular índio, que mais tarde veio a se tornar um dos maiores ídolos da história do clube. Todos esses citados encorparam o elenco, e junto de Klemer, Bolívar, Ceará, Perdigão, Alex, Rafael Sobes e, claro, o eterno Fernandão, formaram a base do time que enfrentaria o ano de 2005. A primeira competição que o Colorado disputou foi o Campeonato Gaúcho. O time teve uma largada bem complicada, somando 5 jogos sem vencer, sendo 3 empates e 2 derrotas. E apenas na 6ª partida da temporada, o Inter encontrou o caminho da vitória. Depois disso, o time conseguiu arrancar uma campanha de recuperação e terminou a primeira fase do estadual na 2ª colocação do seu grupo, conseguindo então a classificação para a 2ª fase do estadual, onde ganhou 5 dos seus 6 jogos e garantiu a vaga na final do Gauchão. Final essa que o time de Muricy Ramalho enfrentou uma equipe do interior, o surpreendente 15 de Campo Bom, que apesar da ótima campanha, acabou sendo derrotado pelo Inter, que sagrou-se campeão gaúcho de 2005. Após o estadual, um jogador do 15 chamou a atenção da direção colorada. Jogador esse que chegou no Beira-Rio com a missão de atropelar os malandros. Sim, o jogador em questão era o fenômeno Perdigão. Além do estadual, a outra competição que o Inter disputou no primeiro semestre foi a Copa do Brasil. Um torneio maldito, que parece ter sido criado com o único intuito de fazer o Colorado sofrer. E naquela edição não foi diferente. O Inter foi eliminado pelo glorioso Paulista de Jundiaí. Após ter ganhado a ida por 1-0 no Beira-Rio e perdido o jogo da volta em São Paulo pelo mesmo placar, o Colorado foi eliminado nos pênaltis pelo placar de 4-2. A eliminação teve direito a polêmica, pois o árbitro do jogo não deu o gol em uma cobrança que claramente havia entrado. Mas calma, que essa não foi a única vez em que o time do Inter seria assaltado na cara dura naquela temporada. Porque agora vamos falar de um dos campeonatos mais polêmicos da história, o Campeonato Brasileiro de 2005. Assim como no Gauchão, o Inter também não começou o Brasileiro com o pé direito. A estreia foi numa derrota por 2-0 contra o Botafogo no Beira-Rio. E na segunda rodada, mais uma derrota, dessa vez para o Cruzeiro no Mineirão. A primeira vitória do Inter foi contra o Flamengo em Porto Alegre, jogo que terminou com o placar magro de 1-0. Durante o primeiro turno, o time de Muricy fez uma campanha boa, mas com oscilações, e terminou a primeira metade do campeonato na 5ª colocação, a 8 pontos do líder Corinthians. Em meio à disputa do Campeonato Nacional, o Inter também jogou a Copa Sul-Americana, e até fez uma campanha interessante, mas que esbarrou na forte equipe do Boca nas quartas de final. E foi eliminado após tomar um doloroso 4-1 para os argentinos na temida La Bombonera. Mas vamos voltar para o Campeonato Brasileiro, que é o que interessa de verdade. O Inter fez um bom segundo turno e fazia uma campanha sólida, com grandes possibilidades de título. O time de Fernandão, Sobes e companhia conseguiu tirar a diferença de pontos em relação ao Corinthians. E na 28ª rodada, o Colorado liderava o campeonato, e tudo parecia dar certo. Mas ninguém contava com um caso que afetaria o destino daquele campeonato para sempre. No dia 23 de setembro de 2005, a capa da revista Veja denunciou um caso de manipulação de resultados envolvendo apostas esportivas.
Um grupo de empresários envolvidos no esquema contrataram o árbitro Edilson Pereira de Carvalho para conseguir manipular os jogos em que ele apitasse, com o intuito de beneficiar os apostadores. Após o caso estourar, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, resolveu lançar uma liminar, anulando 11 jogos em que Edilson Pereira de Carvalho havia apitado. Defiro a liminar, anulando as 11 partidas arbitradas pelo senhor Edilson Pereira de Carvalho na Série A do Campeonato Brasileiro de 2005 e determino sejam elas realizadas novamente. Com isso, a classificação do campeonato foi afetada. O Inter, que era então líder, caiu imediatamente para a terceira colocação, pois teve uma vitória contra o Coritiba anulada. Já o Corinthians, principal rival do Inter na disputa pelo título, teve 2 jogos anulados. Só que não perdeu nenhum ponto, já que os 2 jogos remarcados foram 2 derrotas que a equipe paulista havia sofrido. Com a remarcação dos jogos, o Inter teve que jogar novamente a partida contra o Coritiba e venceu pelo placar de 3-2. Já o Corinthians teve a oportunidade de recuperar pontos que tinha deixado pelo caminho, e conseguiu, já que ganhou do Santos por 3-2 e empatou outro jogo com o São Paulo. Com isso, a remarcação dos jogos rendeu ao Timão 4 pontos a mais e a liderança do campeonato. Já o Inter manteve seu número de pontos. Apesar do baque, a equipe do Inter seguiu firme na disputa pelo título, até que a 3 rodadas do fim, o campeonato teve uma final antecipada, líder contra vice. Inter e Corinthians se enfrentaram no Pacaembu. Tevez abriu o placar para os paulistas, enquanto Rafael Sobis deixou tudo igual no placar. O jogo, apesar de tenso, caminhava para um final normal. Mas lembra que eu disse que aquele lance na Copa do Brasil não seria a única vez em que seríamos prejudicados na temporada? Então, aos 28 minutos do segundo tempo, aconteceu o lance que mancharia de vez a história do futebol brasileiro. O Tinga recebeu uma entrada violenta do goleiro Fábio Costa. E dentro da área, é natural que o pênalti seria marcado, já que todos presentes no Pacaembu viram claramente que havia sido pênalti. Todos menos Márcio Rezende de Freitas, justo o árbitro do jogo, que além de não dar a penalidade, ainda expulsou o atleta colorado, tornando remotas as chances do Inter vencer o jogo e assumir a liderança. Com todas essas polêmicas e injustiças, o Campeonato Brasileiro chegou ao fim. E de quebra, o grito de "é campeão" dos colorados teria que esperar. O ano de 2005 não foi como a torcida colorada esperava. Aquele time fez por onde e merecia muito mais do que só o título estadual. Mas infelizmente, fatos no mínimo duvidosos, para não dizer outra coisa, nos impossibilitou de ter ganho algo maior. Mas pelo menos isso serviu para nos deixar ainda mais fortes e preparados para a temporada seguinte. Temporada essa que pagará com juros todo o sofrimento que tivemos em 2005, já que em 2006 o sol brilhará sobre todos nós, colorados.